Quando se alimenta, a absorção intestinal lança os nutrientes no sangue e ocorre o aumento de glicose no sangue. Com isso, ocorre o aumento da insulina e ativa a síntese do glicogênio e a absorção dos tecidos por glicose, produzindo o ATP. Quando o glicogênio está no tamanho máximo, ocorre a clivagem e a produção de ácidos graxos que são direcionados para os adipócitos. Ocorrendo um período de jejum, a concentração de glicose no sangue fica baixa e aumenta a produção de glucagon. Ocorre a clivagem do glicogênio para manter a glicose no sangue e reduz o consumo de glicose nos tecidos. E ocorre a produção de corpos cetônicos. Se a glicose no sangue reduz ainda mais, reduz o consumo nos tecidos e continua a produção de corpos cetônicos. Segundo o gráfico, temos inicialmente glicose exógena, ou seja, glicose da alimentação ou intravenosa em 1. Ocorre a glicogênese, ou seja, a absorção da glicose exógena e a conversão em glicogênio, reduzindo a glicose excedente do sangue em 2. Ocorre a gliconeogênese para equilibrar a concentração de glicose no sangue em 3. Em caso de jejum prolongado, a gliconeogênese continua clivando o glicogênio para converter em glicose em 3. Observando as divisões no gráfico acima, dividido em 1 a 5, temos na fase 1 a absorção da glicose pelos tecidos e o cérebro consome primordialmente glicose, pois a glicose está abundante na circulação. Na fase 2 e 3, a absorção da glicose para o fígado, músculos e tecido adiposo para a reserva, e reduz o consumo nos outros tecidos, pois devem estar com grande concentração de ATP. O cérebro continua consumindo glicose primordialmente. Na fase 4, a concentração de glicose começa a baixar e o glicogênio vai sendo transformado em glicose. Os tecidos começam a consumir menos glicose e o cérebro utiliza, além da glicose, os corpos cetônicos. Na fase 5, a concentração de glicose tende a ser menor e assim todos os tecidos e o cérebro tendem a reduzir ainda mais o consumo de glicose. O cérebro continua usando glicose e corpos cetônicos. Se ocorrer de a pessoa comer em qualquer das fases, ela volta novamente à fase 1. O músculo em repouso utiliza principalmente o ácido graxo, e esse entra na matriz mitocondrial e é alvo de beta-oxidação, produzindo NADH e FADH2 e acetilcoenzima A, que alimenta o ciclo do ácido cítrico e produz NADH e FADH2, que vão para a cadeia de transporte de elétrons para a síntese de ATP na fosforilação oxidativa. Na atividade moderada, se utiliza também a glicose, aumentando a fosforilação oxidativa e aumentando a respiração. No repouso, a média é 50% de consumo de oxigênio e em atividade pode chegar a 90%. Quando o exercício é extremo, não há oxigênio suficiente, o fluxo sanguíneo aumenta para fornecer mais oxigênio, mas sem oxigênio para gerar toda a energia, o músculo consome todo o ATP. A fosfocreatina é usada para formar ATP, mas a fosfocreatina está em pequena quantidade. Assim, o músculo usará sua reserva de glicogênio e o piruvato é transformado em lactato, gerando NAD+, fazendo, portanto, a fermentação. O glicogênio é decomposto em glicose 1-fosfato, convertido em glicose 6-fosfato e entra na glicólise, formando piruvato, e transformando em lactato em condição anaeróbica, formando acetilcoenzima A, alimentando o ciclo do ácido cítrico. Quando o piruvato vem da glicose, ele gasta 2 ATPs e produz 4 ATPs, resultando no lucro de 2 ATPs. Mas quando vem diretamente do glicogênio do músculo, há o gasto de 1 ATP e a produção de 4 ATPs, resultando 3 ATPs. Assim, o glicogênio no músculo é importante em exercícios extremos. O exercício moderado e constante seria, portanto, uma ótima ferramenta para manter o peso, visto utilizar os ácidos graxos. O músculo do coração é sensível à redução do pH, portanto não seria bom usar fermentação. Assim, a maior parte da energia do músculo cardíaco provém do ácido graxo,
Mas, em grande concentração de glicose, o coração pode utilizar o piruvato advindo também da glicose, como do lactato dos músculos esqueléticos e glóbulos vermelhos. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.